Capítulo 30, questão conceitual 6. Ordene em sequência decrescente as intensidades de campo elétrico de EA até ED nos 4 pontos assinalados na figura Q30.6. Explique. Bom, aqui o que a gente tem são regiões equipotenciais e a gente quer calcular o campo elétrico, ou pelo menos quer ter noção do tamanho dele. Para isso, a gente tem a relação entre campo elétrico e potencial, onde o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Ou, no caso, na direção do campo elétrico específico, esse campo elétrico é igual a menos a variação do potencial, certo? A variação do potencial pela distância em média, certo? Então, para a gente poder conhecer o campo elétrico, então, qualitativamente, conhecer como é que o campo elétrico se comporta, o que a gente tem que ter ver a variação do potencial com relação a dois pontos quaisquer em torno do ponto que a gente quer. Por exemplo, no item A, no ponto A, ela está em cima desse potencial zero. Eu sei que o campo elétrico, no caso, é perpendicular à equipotencial, está nessa direção, por um motivo muito simples. Se eu tiver campo elétrico na direção da equipotencial, eu sei que a diferença de potencial é igual a menos a soma de E escalar dr. O que significa isso? Significa que se eu tenho campo elétrico, eu tenho diferença de potencial. Então, se eu tiver componente do campo elétrico na direção da equipotencial, significa que eu tenho diferença de potencial. Isso ela deixa de ser uma equipotencial. Então, por isso, o campo elétrico é sempre, não importa, em qualquer situação, sempre perpendicular às equipotenciais. Certo? Então, no ponto A, eu sei que o campo elétrico é perpendicular ao zero, quer dizer, o campo elétrico vai estar na horizontal. E sempre no sentido do maior potencial para o menor. Isso é, nosso campo elétrico vai estar sempre no sentido da diminuição do potencial. O potencial sempre aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Então, o nosso campo elétrico no ponto A está neste sentido. Da mesma forma que o ponto C também está nesse sentido. Com relação ao cálculo do campo elétrico, você vai perceber, por exemplo, entre o ponto A e o ponto C, uma coisa importante. As duas equipotenciais 10 volts e menos 10 volts estão mais afastadas no ponto A do que no ponto C. Consequentemente, a mesma diferença de potencial para distâncias diferentes. No caso, como a distância no ponto C é menor, isso significa que o campo elétrico no ponto C é maior do que o campo elétrico no ponto A. Certo? E as equipotenciais estão mais afastadas, então significa que o campo elétrico é menor no ponto A, certo? Com relação ao ponto B e o ponto D, de cara eles são simétricos, né? Porque as equipotenciais são parecidas de um lado e do outro, estão mais ou menos nas mesmas posições. Então a ideia é simétrica, mas o nosso campo elétrico ele é perpendicular e vai do maior potencial para o menor. No caso do ponto D, o maior potencial é menos 20. E o menor potencial é menos 40. Então, o nosso campo elétrico está neste sentido, certo? No caso do ponto B, a mesma coisa. O maior potencial é o 40. O menor potencial é o 20. Então, o nosso campo elétrico está neste sentido. Ok? Só que você vai perceber que a diferença de potencial entre 20 e 40, que é 20 volts, é a mesma diferença de potencial entre 10 e menos 10, que é 20 volts. E a distância entre o potencial de 20 e de 40, no caso do ponto B, é maior do que a distância entre as equipotenciais no ponto A. Então, eu posso afirmar com certeza, através das figuras que a gente está vendo aqui, que o campo elétrico no ponto A é maior que o campo elétrico no ponto B. Em módulo. Perceba que elas estão em sentidos diferentes, tá? E eu sei que por simetria, né, as diferenças de potencial, a distância no ponto D
são parecidas com a distância no ponto B. Por simetria, a gente pode afirmar que o campo elétrico no B e no D são iguais. Mas o campo elétrico no ponto C é maior que o campo elétrico no ponto A. Então, a ordem do maior campo elétrico para o menor campo elétrico está desse jeito. Se é o campo elétrico no ponto C, é maior que o campo elétrico no ponto A e é maior que o campo elétrico no ponto B, que é igual ao campo elétrico no ponto D. Vale lembrar, nesse caso, que essas equipotenciais são parecidas à de um dipolo, certo? No caso, os sentidos dos campos elétricos que a gente está colocando aqui faz com que a gente tenha, na verdade, um perfil de linhas de campo desse jeito aqui assim, ó. Saindo da direita, entrando para a esquerda, certo? E os maiores campos elétricos são exatamente entre as cargas, aqui nesta região da esquerda para a direita. Essa é uma configuração, se não igual, bem parecida com uma carga pontual positiva do lado esquerdo e uma carga pontual positiva do lado direito, e de mesmo valor, já que as equipotenciais são simétricas do lado esquerdo e do lado direito. É isso.